meus irmãos. Atos capítulo 9. Eu vou pedir que o nosso irmão Davidson faça a leitura do verso 32 até o verso 43. Atos 9, do verso 32 até o verso 43. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para um quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com eles. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou, e voltando-se para a mulher morta disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Para acordar, Senhor, por favor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Pai, por mais um dia na tua casa, por esse dia que separamos para ti como o dia do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez nessa noite, meu Pai. E que a tua palavra seja edificante e penetrante como espada de 2 gumes. Senhor, usa o teu servo, o teu filho, para que ele possa trazer a tua palavra aos nossos corações, de acordo com a tua vontade e o teu querer para nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Podem sentar, irmãos. Certamente você lembra que algum tempo atrás, acho que mais de um mês atrás, nós trouxemos uma mensagem ali em Atos capítulo 4, quando Pedro afrontou ali os líderes religiosos daquela época, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, as autoridades do povo. E isso tudo, meus irmãos, nós vimos porque lá no capítulo 2 de Atos, assim como Cristo havia prometido, o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, sobre os discípulos de Cristo. E eles foram batizados com poder, com a autoridade dada somente pelo Espírito Santo. E então, meus irmãos, eles começaram a pregar o Evangelho de Jesus Cristo por toda parte. Os irmãos também sabem que a perseguição ali naquele primeiro século contra os cristãos era muito grande, muito grande. Por isso que Pedro agora, ele está andando por outras cidades, porque assim como outros cristãos estavam ali sendo dispersos por conta da perseguição, Pedro e outros discípulos também faziam a mesma coisa. Aí nós chegamos aqui no capítulo 9 e vemos que Lucas, que foi quem escreveu esse livro de Atos, ele começa falando sobre a conversão de Paulo. E os primeiros versículos desse capítulo 9
vão demonstrar quando Paulo estava no caminho para Damasco e de repente teve aquela luz, ele perdeu a visão e Cristo disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nós sabemos também que Saulo e Paulo, a única diferença aqui é porque um era o nome aramaico e o outro é o nome grego. Portanto, Paulo não teve, meus irmãos, o seu nome trocado. É só porque uma era a forma aramaica de falar e o outro era a forma grega de chamar. Mas é o mesmo nome. Mas aí de repente Lucas dá uma parada nessa história de Paulo e volta mais uma vez a falar sobre Pedro. E a gente já precisa entender, meus irmãos, que você que já leu o livro de Atos, você vai perceber que o livro de Atos, o evangelista Lucas, ele fala muito sobre Pedro, fala muito sobre Paulo. E o que nós precisamos ter em mente é que o mesmo Espírito Santo que estava em Paulo era o mesmo Espírito Santo que também estava em Pedro. E é o mesmo Espírito Santo que habita em cada um de nós. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Isso já é um ensinamento importante para cada um de nós, meus irmãos. Mas aí então Pedro, agora vamos para Pedro de novo. Pedro estava andando pelas cidades e de repente Pedro chega numa cidade chamada Lida. E pelo que Lucas relata, meus irmãos, é muito possível que ali já tivesse um grupo de discípulos que tivessem sido alcançados pelo Evangelho de Jesus. E aí Pedro, quando chega em Lida, o texto vai dizer, verso 32, que Pedro encontrou um certo homem chamado Enéas. Ei, não é aquele ex-candidato, meu nome é Enéas. Tem nada a ver, viu? Esse aqui é mais velho um pouquinho. Aquele barbudão, aquele dos anos 80, 90 ali, não tem nada a ver com esse Enéas aqui. Só para a gente não perder o foco aqui. Mas aí Pedro encontrou aquele homem chamado Enéas. Mas só que esse texto não deixa muito claro em português. Na verdade, meus irmãos, não é que Pedro estivesse procurando uma pessoa para curar, não. Mas é que quando Pedro chegou naquela cidade, quem conhecia Pedro, quem sabia que Pedro era um apóstolo, um discípulo de Jesus, foi ao encontro de Pedro e disse: Pedro, tem uma pessoa, tem um homem ali, paralítico, já faz 8 anos, o nome dele é Enéas, você bem podia curar aquele homem. E Pedro foi ao encontro dele. E sabe qual é a primeira lição? Uma segunda lição que nós tiramos nessa noite, meus irmãos, é que se você é um discípulo de Jesus, você tem que estar pronto a todo momento, porque uma das marcas de um discípulo de Jesus é que nós somos pessoas que se compadecem umas das outras. Nós somos pessoas, discípulos de Cristo, que nos importamos uns com os outros. Só para dar um exemplo, meus irmãos, eu que antes de chegar aqui na Nova Vida, eu e a Elisângela congregávamos numa igreja grande, com mais de 1000 membros, acho que mais de 2000 membros. Só que quando a gente chegava naquela igreja, meus irmãos, nós não conhecíamos todas as pessoas, e nem todo mundo se cumprimentava quando chegava na igreja. E isso nos incomodava um pouco. A gente ia falar com as pessoas, mas as pessoas tinham um certo bloqueio para falar com a gente. Mas aí quando nós chegamos na Nova Vida, uma das coisas que nos cativaram é que assim que a gente chegou aqui na igreja, não aqui, lá na outra igreja, lá no Geyser, as pessoas vieram ao nosso encontro e vieram falar conosco e nos cumprimentaram e nos saudaram. E aqui na igreja, na ICNV do Valentina, é a mesma coisa, meus irmãos. Quem aqui chegou pela primeira vez e foi acolhido quando chegou aqui? Esse é um diferencial da nossa igreja. As pessoas que entram aqui, meus irmãos, elas só vão sair sem falar com ninguém, se elas não quiserem falar conosco. Porque nós temos esse hábito de cumprimentar as pessoas, de
receber bem as pessoas que nos visitam, de receber, de acolher bem aqueles que estão chegando perto de nós. Porque esse é o papel de um discípulo de Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, ser amáveis. Aproveitando a mensagem que foi pregada quinta-feira aqui pelo nosso irmão Davidson. Você ama o seu próximo? Você ama aquele que se aproxima de você? Porque um grande começo para demonstrar que você ama o seu próximo é ser simpático. Veja como faz diferença, meus irmãos. Você chegar num ambiente, quem mora ou quem já morou aqui em prédio que tem elevador sabe o que eu vou dizer agora. Você entra no elevador e parece que as pessoas que entram também têm vergonha de falar com você, ou são acanhadas, ou são reservadas. Mas você consegue quebrar esse gelo quando você dá um bom dia, quando você dá uma boa tarde, quando você dá uma boa noite. Aí, para completar, você vai lá e Deus te abençoe. Eu duvido que a pessoa não retribua a sua fala. Eu duvido se a pessoa pelo menos não der uma risadinha para você, nem que seja discreta. E você quebra o gelo. E você demonstra para as pessoas que você é um discípulo de Jesus. E isso faz toda a diferença, meus irmãos. Comece dando um sorriso para as pessoas. Quando nós passamos aqui na calçada, eu percebi que um homem lá do outro lado da rua, Pai Sião, boa noite. Aí na outra vez, bom dia. Eu digo, rapaz, quem é esse homem? Que eu não sei, Elisângela. Mas por quê? Porque provavelmente ele já deve ter percebido que o exemplo que a nossa igreja dá é um exemplo diferenciado, que nós somos pessoas calorosas, que acolhem bem as outras, e que quando nós sairmos das portas para fora dessa igreja, nós continuamos sendo tão atenciosos quanto nós somos aqui dentro. Veja que diferença faz. E Pedro foi, meus irmãos, e Pedro foi ao encontro daquele homem, e o texto vai dizer que Pedro chegou perto de Enéas e disse: Enéas, Jesus Cristo vai curar você. Levante-se e arruma a sua cama. E já pararam para pensar? Por que danado Pedro disse: Enéas, arruma a tua cama? Será que esse homem era um homem desorganizado? Será que esse homem era um homem desleixado? Porque quando eu li a primeira vez, quando eu não conhecia a interpretação correta desse texto, eu disse: será que Pedro está chamando esse homem de bagunceiro? Porque imagine, meus irmãos, Lucas não diz o motivo pelo qual esse homem estava acamado há 8 anos. Nós não sabemos se foi algum acidente, a gente não sabe se foi doença, a gente não sabe se... a gente não tem como saber o que foi, porque Lucas não nos diz. A única informação que nós temos é que esse homem fazia 8 anos e estava acamado. Mas Pedro vai ao encontro dele e disse: Enéas, Jesus vai curar você, meu irmão. Levanta e arruma a sua cama. E esse arruma a sua cama aqui, meus irmãos, não tem nada a ver com cama bagunçada. Mas o que Pedro estava dizendo para ele: Enéas, quem é que vai curar você mesmo? Quem é, meus irmãos? É Jesus. E Jesus vai curar aquele homem, não apenas fisicamente, mas Jesus vai curar aquele homem também emocionalmente. Jesus vai curar aquele homem socialmente. A gente precisa lembrar, meus irmãos, que um paralítico, um deficiente naquele momento, era uma pessoa que passava por muitas dificuldades. Por exemplo, um paralítico naquele tempo, ele não conseguia arrumar trabalho. Veja, vamos pegar o caso de um deficiente visual. Naquele momento não existiam computadores, não existia a técnica da leitura em braille,
não existiam leitores de tela, aplicativos de leitores de tela nos smartphones. Como é que um deficiente visual ia ler naquele momento? Simplesmente não ia. Ao contrário de hoje, que por exemplo, no meu notebook, eu tenho um leitor de tela, que tudo que aparece na tela do computador, o equipamento fala para mim. Mas naquele momento era diferente, naquele tempo era diferente. Aquele homem não podia trabalhar. Consequentemente, ele era escanteado da sociedade. Ninguém se importava com o paralítico. Ele ia ficar encostado num cantinho ali pedindo esmolas e esperando que alguém fosse bondoso para com ele, para que pudesse dar alguma moedinha lá, alguma esmola para ele. Aquele homem também ele foi curado, meus irmãos, emocionalmente. Porque, repito, um paralítico naquele momento não tinha expectativa de constituir família. Um paralítico naquele momento não podia participar dos eventos que aconteciam no templo. Sabe por quê? Porque as pessoas achavam que um paralítico havia sido amaldiçoado por Deus. Por isso ele estava naquela condição. Então ninguém queria se aproximar, ninguém queria ficar perto de um paralítico. Ele também não conseguia ir ao templo. Aí chega Pedro e diz: olha, Enéas, Jesus vai curar você. Jesus vai mudar a tua história. Jesus vai mudar a tua vida. E sim, meus irmãos, nós sabemos que quem que cura mesmo? É Jesus. Mas Deus, através do Espírito Santo, nos capacitou com dons e talentos espirituais. E talvez você tenha sido uma dessas pessoas que tenha sido usada pelo Espírito Santo, capacitada com um dom, ou de cura, ou de profecia, ou de línguas, de outras línguas, ou de interpretação de línguas. E eu espero, meus irmãos, sinceramente, que o Espírito Santo continue capacitando esta igreja com dons e talentos espirituais. Que Deus te capacite com dom de cura. Que Deus te capacite com dom de profecia. Que Deus te capacite com dom de línguas, de interpretação de línguas. Que Deus te capacite com o dom de ter uma palavra de consolo, de ter uma palavra de encorajamento. Porque é assim que Deus age. O Espírito Santo de Deus capacita a sua igreja para que a obra de Deus, a obra do nosso Deus, ela continue avançando, meus irmãos. Foi isso que aconteceu com Pedro. Cheio do Espírito Santo, Pedro chegou para Enéas e disse: Enéas, Jesus vai curar você. Bora, Enéas, levanta, arruma a tua cama. Chega de murmuração, Enéas. Chega de sofrimento, chega de dor, chega de drama. Porque nós conhecemos, meus irmãos, muitas pessoas que passam por isso, quando estão passando por um sofrimento muito grande. E eu digo isso porque o nosso coração é enganoso, meus irmãos, a partir do meu coração. E quando nós estamos passando por uma tempestade, um drama muito grande, nós temos a tendência de abrir a boca para reclamar. Às vezes o problema começa num dia, no segundo dia, nós já estamos dizendo: mas Deus me esqueceu, mas Deus não gosta mais de mim, mas Deus não quer mais me abençoar. E eu queria dizer para você que Deus continua no controle de todas as coisas. E quando Deus vem com milagres sobre a sua vida, é para que você pare de reclamar, pare de murmurar. Olha, tem uma coisa, meus irmãos, que eu não gosto de jeito nenhum. É de pessoas que ficam se vitimizando. Ó dia, ó céus, ó azar. Eu sou a pessoa que mais sofre nesse mundo. Pare com isso, meu. O maior milagre Deus já fez na sua vida, que foi lhe tirar das trevas e levar você para a maravilhosa luz dele. O maior milagre já foi feito na sua vida. Você não tem mais motivos para estar reclamando, você não tem mais motivos para estar murmurando.
Deus tem sido gracioso contigo. Sabe o que é mais bacana? Aquele homem levantou-se imediatamente. E sabe o que aconteceu depois disso? Verso 35, Deilson. O que é que Lucas vai nos dizer? Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Aleluia! O maior objetivo, meus irmãos, dos milagres de Jesus é para que mais pessoas sejam alcançadas e tenham um coração transformado. Nós vimos domingo passado que quando Jesus ressuscitou Lázaro, primeiramente ele alcançou o coração de Marta, o coração de Maria. Jesus disse para Marta: Marta, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Mas Jesus também ressuscitou Lázaro e ele disse aos seus discípulos: eu agradeço a Deus que vocês não estavam comigo quando Lázaro morreu, para que vocês vejam e vocês creiam em mim. Mas Jesus também queria que aquelas outras pessoas, aqueles outros judeus creiam também. Todos aqueles judeus que viram Lázaro ressuscitado, João capítulo 11 vai dizer que eles creram que Jesus Cristo é o Senhor. Esses milagres, meus irmãos, de Jesus são para que pessoas se convertam, são para que pessoas venham a ter um encontro transformador com Jesus Cristo e tenham as suas vidas mudadas para melhor, transformadas, impactadas para melhor. Foi isso que aconteceu com aquelas pessoas de Lida, foi aquilo que aconteceu também com aquelas pessoas de Sarona. Todos os que viviam naquela região e viram o milagre passaram a crer em Jesus Cristo. Esse mesmo milagre que aconteceu na minha e na sua vida não é somente para mim. E aí a pergunta que eu faço: quem está precisando de um milagre hoje? Quem que está? Pronto, você está precisando de um milagre hoje. Dê um amém aí, bem alto. Amém. Mas aí agora eu vou fazer umas... Tem gente que não falou não, viu? Eu ouvi, tem gente aí que não está precisando de milagre aqui não. Eu não sei se eu dou glória a Deus ou se eu acho que a pessoa é envergonhada. Agora a pergunta que eu faço, meus irmãos: para que você quer esse milagre hoje na sua vida? É somente para mudar a sua vida? Embora isso seja lícito, meus irmãos, e é correto, viu? Você está precisando de um milagre na sua vida? Peça com todas as suas forças. Mas qual é o objetivo principal desse milagre que você está pedindo a Deus hoje? É somente para melhorar na sua vida? Ou é para que o nome de Deus seja glorificado? Porque o objetivo maior é esse. É para que outras pessoas creiam no Deus que faz milagres, no Deus do impossível, no Deus que pode todas as coisas, inclusive mudar a vida de qualquer um que se achega a Ele e pede, e clama, e suplica. Esse é o objetivo maior dos milagres. Mas aí o texto vai seguindo, meus irmãos. É como aqueles seriados que saem de um núcleo do seriado, entra em outro núcleo do seriado. E agora nós chegamos no versículo 36, Deison, por favor. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Pedro agora estava lá em Lida, entre Lida e Sarona, porque era uma região ali. E de repente, meus irmãos, chegam outras pessoas que eram da cidade de Jope e foram às pressas chamar Pedro. E aqui, meus irmãos, há uma questão interessante para nós pensarmos. A gente poderia, Helena, tranquilamente, se estivesse no lugar de Pedro, dizer: rapaz, eu acabei de curar um paralítico, tem muitas pessoas que se converteram ao Senhor, eu preciso dar um suporte para essas pessoas. Afinal de contas, eu sou um apóstolo de Jesus Cristo, eu fui escolhido por Ele, eu tenho muito serviço a fazer nessas duas cidades. Isso estaria errado?
sabe de que não, meus irmãos. Mas sabe o que caracteriza um discípulo de Jesus Cristo? Ele está sempre disposto a servir. E então Pedro saiu daquele lugar e foi lá para Jope. E outra coisa, meus irmãos, Pedro também poderia dizer: olha, essa mulher ela já está o que mesmo desse? A mulher já morreu, gente. Segundo aquela musiquinha, ela morreu, antes era do quê? Foi isso que Pedro disse? Mas ele poderia ter dito isso. Pedro poderia ter dito: olha, já morreu, vou fazer mais o quê? Tem mais jeito agora. Então deixa eu cuidar dos que estão vivos, porque quem já morreu, já morreu. E outra, ela discípula. Essa mulher Tábita, o texto vai dizer que ela era uma discípula, portanto, ela já teve contato com o Evangelho. Mas o texto vai dizer, meus irmãos, que essa mulher era uma mulher que fazia boas obras. Era uma mulher que ajudava outras pessoas. Ela também estava disposta, ela servia a outras pessoas. Verso 37 a 39 deles. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhe os vestidos e as roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Veja que Lucas vai dizer quais eram essas boas obras. Ela fazia vestido para as viúvas. Ela fazia roupas para aquelas pessoas que não tinham condições de comprar roupas. Ela era uma discípula literal, meus irmãos, porque ela estava sempre preparada para ajudar o outro. Mas aí Lucas vai dizer que ela adoeceu e morreu. Lembrando, Lucas era um médico. E aqui ele foi muito objetivo. Simplesmente a mulher adoeceu e morreu. As pessoas prepararam então o corpo dela, levaram para um quarto que ficava no andar de cima, o que também era muito normal naquele tempo. As casas tinham uma espécie de um terraço em cima. E elas levaram Dorcas para esse quarto no andar de cima. E Pedro, quando chegou, meus irmãos, aquelas mulheres muito tristes, aquelas pessoas abatidas porque gostavam de Tábita ou Dorcas, e com aquele sofrimento, porque aquela pessoa que normalmente ajuda os outros sempre é muito querida, sempre é uma pessoa que tem muita consideração dos outros. E aquelas mulheres diziam: olha Pedro, olha que vestido tão bonito que ela fez para mim, olha essa roupa que ela fez para meus filhos, olha Pedro, o cuidado que ela tinha, olha a costura certinha, tudo muito bacaninha, tudo muito bonitinho, o maior carinho do mundo que ela fazia, Pedro. Mas infelizmente ela morreu, e ela não vai mais poder nos ajudar. Aí é quando você chega agora no versículo 40, aí você vê agora Pedro dizendo: olha, traga umas cortinas bem grandes para aqui, coloque crianças na frente da casa e comecem a gritar: olha, hoje é o dia da ressurreição, olha, tragam lamparinas, chame pessoas para fazer uma pintura na fachada, convoca Daniel para preparar uma placa e diz: olha, hoje é o culto da ressurreição, e você que tem um parente morto, pode trazer para cá que nós vamos curar todos. Foi isso que Pedro disse? Não foi isso não, gente? Verso 40? Não foi isso não. E por que é que infelizmente hoje nós encontramos pessoas fazendo shows pirotécnicos? Hoje é o dia do fogo, hoje traga seus doentes. É só hoje, viu? É quase como uma promoção, Felipe. É só hoje. Traga o seu parente doente, traga aquele cachorrinho adoentado, traga aquela roupa rasgada,
porque hoje é o dia do seu milagre, e faz aquele espetáculo todo, e aquele jogo de luzes, cobrindo tudo, Davidson. E aquela coisa espalhafatosa. Traga a internet, as câmeras gravando em 4K, tudo muito bonito, para que eu que sou o homem dos milagres, seja evidenciado. E Pedro não fez nada disso. Versículo 40, Pedro pediu para aquelas pessoas saírem do quarto. E Pedro se ajoelhou, meus irmãos. E Pedro se ajoelhou. Ficou sozinho com Dorcas. Se ajoelhou e começou a clamar ao Senhor. E sabe quais as lições que nós aprendemos aqui com esse gesto de Pedro? É que o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é aquele que depende totalmente de Deus. Nós não sabemos, meus irmãos, quanto tempo Pedro orou, nós não sabemos o que foi que ele falou, mas o que nós sabemos já nos basta. E certamente Pedro estava dizendo: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti, ó Deus. Esse milagre para ser feito, eu preciso tanto do Senhor. É pelo Teu amor, é pelo Teu poder, Deus, que nós realizamos esses milagres. A segunda lição que nós aprendemos, meus irmãos, é que um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, ele não foge às missões. Pedro não se negou. Pedro, quando foi chamado em Jope, ele estava em outra cidade, mas Pedro não se furtou ao seu trabalho. Pedro, quando disse: precisamos de você, Pedro, possivelmente não está no texto, mas Pedro pode ter dito para aqueles 2 discípulos que foram chamá-lo: eis-me aqui, meu amigo, meu irmão. Aonde é a questão? Aonde é a situação? Vamos lá. A terceira lição que nós aprendemos com esse gesto, com essa atitude, Cícera, de Pedro, é que sim, meus irmãos, nós cremos, nós somos reformados continuistas, e cremos que os dons do Espírito Santo continuam sendo derramados sobre o povo de Deus. E que se você recebeu quaisquer que sejam os dons do Espírito Santo, não é para que você se glorie, não é para que você queira aparecer, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Os dons e talentos espirituais que o Espírito nos concede é para um bem maior da igreja, é para que os membros da igreja sejam alcançados, é para que, principalmente, para que o nome de Deus seja glorificado na Aparecida, para que o nome de Deus seja glorificado. E com aquele gesto de Pedro, então, meus irmãos, nós percebemos que ele se ajoelha e ele ora a Deus. E então ele se volta para aquela mulher. E qual o complemento aí do verso 40, Davidson, por favor? Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Aquela mulher, Tabita, depois que Pedro orou para aquela mulher, ela abriu os olhos e, vendo Pedro, se sentou. Isso lembra alguma coisa a você? Esse milagre remete à sua memória algum outro milagre semelhante? Qual? A filha de Jairo. E qual era o nome lá? Até o nome é parecido. Qualquer semelhança não é mera coincidência, porque quem é que estava lá presente com aquele milagre de Jesus Cristo? Esse mesmo discípulo dele, Pedro. Pedro também devia estar lá junto. E Pedro, meus irmãos, aprendeu com o Mestre. Pedro aprendeu com Jesus Cristo. E a semelhança aqui nesta ressurreição é porque Pedro tinha alguém para se espelhar.
E o melhor exemplo para nós aprendermos é Jesus Cristo. É a Ele a quem nós devemos imitar. E eu fico pensando, meus irmãos, que a nossa sociedade, principalmente os nossos jovens, gostam muito de se espelhar, Alberto, em pessoas que são bem-sucedidas. A nossa juventude gosta de ver aquelas pessoas que dizem que começaram do zero e montaram grandes impérios. A nossa juventude gosta daquelas pessoas que, nas suas carreiras, obtiveram uma ascensão muito grande, que saíram dos bancos das universidades e hoje em dia são grandes profissionais nas suas áreas. E aí a nossa juventude deixa de olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, que é o nosso maior exemplo, o exemplo perfeito para se espelhar em homens falhos. E precisamos orar pelos nossos jovens, para que não caiam nessa ilusão, para que não caiam nesse conto, para que não caiam nessa fantasia, porque grandes impérios humanos, basta uma pequena crise. Nós temos exemplos no Brasil para isso. Quem já ouviu falar, por exemplo, da história de Ike Batista? Um mega empresário, um homem muito rico, mas de repente quebrou, literalmente quebrou. Assim como aconteceu e acontece todos os dias com grandes empresas, com grandes homens, grandes impérios, grandes conglomerados. A pandemia veio aí e mostrou isso, meus irmãos. Muitas empresas quebraram, muitos empresários, mega empresários, quebraram também. Uns chegaram inclusive a se suicidar. E cabe a cada um de nós aqui ensinarmos para os nossos jovens, a começar da idade de Gabriel, que nós temos um exemplo, nós temos um alvo, e o nosso alvo é Jesus Cristo. O nosso alvo é Jesus Cristo. E mais uma vez, meus irmãos, sabe qual foi o resultado desse milagre? Sabe qual foi o resultado dessa ressurreição aqui de Dorcas? Verso 41 e 42 deles. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Aleluia. Mais uma vez, Pedro entrega Dorcas nas mãos daquelas pessoas que clamavam por ela, que suplicavam por ela. Mas principalmente, sabe qual é o objetivo dos milagres? É para que pessoas creiam no poder de Deus. É para que pessoas creiam na salvação que só vem de Jesus Cristo. Saúde. É para que pessoas creiam que todo o poder emana de Deus e que Deus nos usa para que o nome dele seja glorificado. Para que o nome dele seja glorificado. Assim como aconteceu em Lida, assim como aconteceu em Sarona, também aconteceu agora em Jope, Helena. E muitas pessoas se converteram ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto termina, versículo 43. E talvez um leitor menos avisado não vai entender muito bem o que Lucas diz aqui. Versículo 43 vai dizer que ainda em Jope, Pedro passou alguns dias na casa de um curtidor de couros chamado Simão. Aí aqui eu sei, meus irmãos, o que é que um curtidor de couros faz mesmo, Alberto? Pagar o couro dos animais para fazer calçados, couros. Sendo bem simples, um curtidor de couros, ele curte o couro. Isso é óbvio. E como Alberto disse, quem já foi ali na nossa feira de artesanato, ali o que? Tambaú, né?
a feira de artesanato ali em Tambaú, quando você passa numa daquelas banquinhas, numa daquelas barracas, tem pessoas que trabalham com couro, são artesãos, e tem um cheiro forte aquele couro, não tem? Quando você passa aquele couro natural ali, couro de animal mesmo, couro de caprinos, de ovinos, ele tem um cheiro forte ali. Aí você pode até pensar, bacana, o cara é um artesão, deve ser bem preparado, deve fazer cada coisa bonita. Não é assim? Não naquele tempo. A gente precisa ter em mente, meus irmãos, que naquele momento, um judeu que tocasse num animal morto, o que é que acontecia com ele? Cerimonialmente, ele se tornava impuro. Isso é tão grave, meus irmãos, que ninguém queria ser curtidor de couros. Ninguém gostava de tocar em animais mortos, porque ficava cerimonialmente impuro. Ele não poderia ir ao templo, ele não poderia fazer muitas coisas. E isso é tão sério, meus irmãos, que um curtidor de couros morava, Felipe Tade, quase uma légua de distância da cidade. Traduzindo em quilômetros, quanto é uma légua, irmã Aparecida? 2,5 km. Quanto? 2,5 km. Uma légua. Então aquele rapaz morava a quase 2. Eu pensava que uma légua era 6 quilômetros. 2,5. Então aquele rapaz morava a quase 2 léguas de distância. Ele morava, um curtidor de couros morava normalmente a 4 quilômetros da cidade. Tamanha era a repulsa que as pessoas tinham. Aí você imagina, Pedro, um judeu, embora convertido ao cristianismo, que pregava para judeus. Imagino que não deve ter passado na cabeça dele, Daniel, para ele entrar na casa de um curtidor de couros, um homem que era cerimonialmente impuro. O cheiro naquela casa daquele homem não devia ser das melhores coisas. E aqui vai mais uma lição para a gente nessa noite, Rejane, que nós precisamos nos despirmos de uma série de preconceitos. Por exemplo, quantas pessoas já não entraram aqui na igreja e de repente observaram, e o pregador é cego? Talvez a pessoa vai dizer, mas como é que pode um cego pregar o evangelho? E na cabeça dele, no coração dele, já entrou o que ali? Um certo preconceito. Ou então a pessoa entra na igreja e observa que não tem 5.000 membros, aí a pessoa diz, não, só gosto de igreja grande, igreja pequena não gosto. Ou a pessoa não quer vir a um bairro mais periférico e diz o quê? Eu só vou para aquelas igrejas que ficam lá na orla, que ali é mais chique, ali tem gente mais bonita. Ô besteira, que não conhece o povo da ICM do Vale, tem um povo tudo bonito. E às vezes não entra na igreja por uma série de preconceitos. E nós mesmos, meus irmãos, nós mesmos, quantas vezes nós mesmos já não dissemos assim, rapaz, eu não vou assistir aula hoje não, porque eu já sei de tudo, aí eu não preciso mais aprender nada. Ou então eu não vou cultuar hoje porque eu me basto com a minha internet, o meu smartphone, Daniel, e eu escuto o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque eu é que escolho, eu é que digo quem é o bom. E isso também, irmãos, é uma série de preconceitos. Muitos vão dizer, eu não vou dar dízimo na igreja. E se a gente escuta assim, ó, quem dá o dízimo na igreja está engordando os bolsos do pastor, porque todo pastor é o quê? É triste, mas esse preconceito existe sim. Talvez você já pensou assim algum dia, eu não vou dar o meu dízimo na igreja. Por quê? Porque Deus é o dono do ouro e da prata, Ele não precisa do meu dinheiro. Aí nesse ponto, se você pensa desse jeito, eu concordo com você. Deus não precisa.
mas a igreja dele precisa. E aí, por uma série de preconceitos, coisas que você já viu no passado, que contaminaram o seu coração, talvez tenha acontecido, meus irmãos, de homens que tenham se apossado do dinheiro da igreja, e está errado, e vai prestar contas com Deus. Mas não dá para tomar o exemplo de um e dizer que todos são desse jeito. Pedro precisou sair da sua zona de conforto. Pedro teve que abrir mão de uma série de valores que ele considerava para poder passar um tempo na casa de Simão. Aí a última pergunta dessa noite, meus irmãos: qual é o preconceito que você precisa arrancar do seu coração? Talvez você diga assim: mas eu não vou servir a Deus porque eu acho que eu faço melhor do que todo mundo, então eu não vou me encaixar. Tem áreas na igreja para todo mundo servir a Deus. Talvez você possa estar pensando assim: pastor, eu não faço por vergonha, ou eu não faço porque eu acho que isso é muito humilde para mim. Arranque esse preconceito do seu coração em nome de Jesus. E para finalizarmos, meus irmãos, o nosso culto dessa noite, algumas aplicações que nós podemos tirar nessa noite para a nossa vida, para a sua e para a minha vida. O que nós encontramos aqui na vida de Pedro, meus irmãos, é um discípulo de Cristo que tem algumas qualidades que todos nós deveríamos ter. Era um homem que dependia totalmente de Deus. Era um homem que sabia que tudo que ele fazia precisava ser para a glória de Deus. Era também um homem que não se escondia de trabalho, não se escondia de missões. Estava sempre pronto para servir a Deus. E nós também precisamos ser desse jeito. A segunda aplicação, meus irmãos, é entendermos qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. Porque não dá para admitir, meus irmãos, que Deus me fez para ficar sentado na frente da televisão, no sofá ou na rede, somente no controle, e a vida todinha passa e a pessoa não faz nada, não produz nada. Todos nós temos um propósito. Cabe a você descobrir. É verdade que um propósito maior é que Deus nos fez para glorificarmos o nome dEle e para nos alegrarmos nele para sempre. Mas Deus capacita você com dons e talentos. E Deus quer que você use esses dons e talentos em prol do reino de Deus. E finalmente, meus irmãos, se você está precisando de um milagre nessa noite, saiba que os ouvidos de Deus estão atentos aos seus clamores. Os olhos de Deus estão abertos e Ele sabe do que você precisa. Mas o que você não pode esquecer nessa noite é que esse milagre, que sim, meus irmãos, é lícito pedir, que peça, viu? Peça. Mas precisa ter um bem maior. E esse bem maior é para que pessoas vejam que o milagre que Deus fez na sua vida é porque Ele é um Deus poderoso. E isso precisa mudar a história de outras pessoas. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as misericordiosas consolações do Espírito Santo acompanhem você por toda a sua vida, para a glória de Deus. Uma boa noite a todos, meus irmãos, e que Deus os abençoe rica e abundantemente.